Então agora sobre o Apocalipse, João estava exilado na ilha de Patmos. Por quê? Porque Roma detinha o poder. Vocês sabem que a grande confusão com Jesus, ela foi por dois pontos ali. Politicamente, o templo. Jesus pregava uma verdade, que era uma verdade que não condizia com a realidade judaica, com a realidade muçulmana, com a realidade do templo, com a realidade que os sacerdotes da época eles buscavam. Por quê? Sempre a relação da igreja com o povo, sempre é uma relação de domínio. Porque você não pode estabelecer suas próprias crenças dentro de uma igreja, você tem que seguir as crenças daquelas pessoas. Então, quando Jesus traz essa verdade do amar o próximo, quando Jesus diz lá do burrinho que caiu no poço, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quando Jesus não vem abolir a lei, mas vem reinterpretar ela, vem buscar novos sentidos para ela. Quando Jesus aceita mulheres como discípulas, que é uma coisa inaceitável para os gregos, por exemplo, e para Roma, que faz aquela apropriação. Então nós temos ali uma afronta muito grande. O próprio materialismo dentro do templo, quando Jesus quebra lá algumas coisinhas do templo, porque não deve ter quebrado muita coisa, senão ele ia acontecer coisa bem pior. Aí Jesus leva o templo a ficar contrário a ele, né? Aí quando levam Jesus a Pilatos, Pilatos é um romano que está dominando aquela região, ele tem um domínio. Roma, ela expande seu império, ela se torna um império, ela expande muito a sua área geográfica, vamos dizer assim, ela tenta dominar muitos lugares. E nós temos ali um povo chamado de zelotes, que daí Judas é colocado como um zelote. Para nós, muitas vezes, os iscariotes parece que remonta à raiz da palavra zelote. O zelote era aquele povo que lutava com armas contra Roma, porque Roma infringia também com o seu politeísmo as crenças daquele povo, que é o povo judaico ali, aquele povo que na tradição segue o Pentateuco, as Escrituras. Mas Jesus e Judas, aí nós temos um evangelho de Judas, apócrifo também, que mostra como Judas, sendo aquele predestinado a denunciar, entregar Jesus para que Jesus cumprisse o seu destino. Mas daí Pilatos lava as mãos do sangue daquele inocente. Por quê? Porque Pilatos tinha duas opções: soltar Jesus e confrontar o templo e causar problemas políticos para ele em relação ao templo, e depois César ficar sabendo disso e criticá-lo ou tirá-lo do domínio daquela região. Ou ele poderia matar Jesus e confrontar uma parcela do povo que estava ao lado de Jesus e criar uma desavença com o povo, inclusive com os zelotes, inclusive com outras pessoas. Então ele pega Barrabás, que é um zelote, e põe lá, porque ele sabe que o povo vai querer Barrabás, porque Barrabás matava soldados, Barrabás tinha uma outra história. E Jesus traz a ideia da passividade, o povo não aguenta mais aquilo que está acontecendo. Então é uma questão política muito forte que acontece ali. Quando Jesus morre, e Roma não assumiu, que igual eu disse, Roma assume lá em 1396, em 396 depois de Cristo, se não me engano, que definitivamente se assume a religião cristã como religião do Império Romano, e que se expande daí essa religião. Aí, os apóstolos, diretamente lá no século I, então, se depois o cristianismo persegue bruxas, o cristianismo persegue a gente até hoje, e fala que a gente não presta por causa disso ou daquilo, que é o que acontece, naquela época, até o século III, até o século IV, ali, pelo menos 330 depois de Cristo, Roma persegue cristãos. Não pode ser cristão, tem que ser politeísta. Por quê? O confronto religioso é um confronto de fé também.
É como eu estava lendo esses dias num texto do Stuart Hall. Não era do Stuart Hall. É um texto sobre a América Latina lá, não lembro exatamente qual o texto que era, mas que dizia que você atacando a fé, você também ataca o discurso e a linguagem, e você acaba atacando politicamente o ser humano. Então, o domínio é maior, porque a linguagem, a fé, elas são parte das pessoas, né? E aí, o João estava lá na ilha de Patmos, isolado, exilado, tá? Preso lá, e ele tem que se comunicar com o seu povo, e ele faz o que nossos poetas faziam em tempo de ditadura, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Hoje a minha gente anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Quer dizer, o que tá falando aqui, a gente pensa que é uma história de amor. Se você olhar meio assim, é um sambinha, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Tá falando com a ditadura, que vocês já sabem. E aqui, João está falando especificamente com o povo dele que é iniciado, que entende a linguagem, os símbolos, os números que ele coloca aqui. Ele está falando com esse povo. E aí no 12, ele vai falar com essa mulher vestida de sol. Alguém lê esse texto para mim, esse pedacinho? Não tô, eu tô colocando aqui. Eu nem tô divulgando, compartilhando. Pera aí. Só um pouquinho. Aí. Quem que lê para mim? Ninguém? Eu posso ler. Pode, claro que pode. Vai lá. Eu posso Vai lá. que dou minha versão. Hoje eu tô pelo celular e eu não tô enxergando direito. Você quer Mas é muito. Oi? Não, tô aumentando, peraí. Ih, voltou lá no começo, mas não dá raiva isso aí? É você, Fábio, que jogou uma catiça aqui, ó. É quaresma agora. É quaresma, é verdade. Eu tinha que falar mais baixo na quaresma, né? Ai, meu Deus, é o 11. Aqui. Foi, Fabito. Não. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, uma vermelha de 7 cabeças e de 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas, e com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela deu. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todos os céus. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. Então, vocês veem que aqui existe uma série de simbologias, né? Essa mulher vestida de sol, primeiro que é lindo esse trecho, né? Mas essa mulher vestida de sol, ela tem várias significações. Você poderia... Quer dizer, o Apocalipse de João, ele é um texto que primeiro que você tem que fazer uma análise exegética ali que vai retomar lá o tempo que ele viveu. É lá que está a principal explicação sobre essas questões. Agora, em segundo lugar,
você pode também interpretar poeticamente da forma como pode... tem a poesia, a literatura, ela tem um lado cultural muito forte, porque tá uma cultura ali que nós não conhecemos a fundo. É uma cultura que nós não temos domínio. É a cultura que João viveu e que retoma símbolos do judaísmo, símbolos judaicos, que talvez até hoje estejam perdidos. Aí as pessoas ficam loucas. Quando a pessoa tem problemas mentais, ela lê isso aí e fica louca mesmo, sai de si. Por quê? Porque ela acha que a Bíblia é um texto de pau a pique, como é que fala? Que é exatamente, que é literal, né? E se a gente entender literalmente que Deus mandou o povo de Israel matar um monte de gente, a gente entende que Deus é maldoso pra caramba, é cruel. Então você tem que entender que ali existem questões humanas que são colocadas e que no Apocalipse nós temos símbolos de um cara tentando se comunicar com o seu povo sem que esse texto chame a atenção dos romanos, para que ele não seja morto, para não ser perseguido. Ele provavelmente dá a localização de onde ele está e tudo. Meu Deus. E aí, essa mulher vestida de sol, essa mulher é Eva, essa mulher é o povo de Deus, é diferente do Cântico dos Cânticos. Os Cantares de Salomão, eles não tem nenhuma mulher que é a igreja, não. Que é como eu falei para vocês, lá vocês já viram que é sexo, que está mostrando que o sexo, o erotismo é importante dentro de uma união a dois, né? E que isso não é do inferno, isso é sagrado, isso é divino, sabe? A possibilidade de você unir dois corpos que sentem algo um pelo outro, unir pela criação, pela geração de um novo fruto, e mesmo sem a geração de um novo fruto, mas pelo amor conjugal, é uma possibilidade assim divina, uma possibilidade que a natureza, eu digo mesmo para quem não tem fé, mano, eu não tenho, mas a natureza propicia algo muito grande para nós. E aí, essa mulher vestida com o sol, nesse caso, é sim o povo o povo representado desde a primeira mulher. Tem gente que diz que é a mãe de Jesus, eu acredito que não, mas é uma mulher que tem a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, que são os 12 apóstolos. Quer dizer, os 12 apóstolos que foram reunidos em prol de uma comunidade, tá? Para difundir, para levar a todos essa verdade que seria o evangelho, né? Ela gritava em dores, porque ela estava sofrendo, porque eram os romanos, os 7 chifres aí do dragão, os 10 chifres e as 7 cabeças, se referem aos romanos. São os romanos que estão ali fazendo esse povo sofrer. E esse número de 1260 dias, aí acho que deixa eu ver, 1260 dias, representa que o povo cristão, ele vai sofrer agruras, ele vai sofrer coisas ruins até o fim dos tempos, né? 1260 dias, é um número assim, grande, no sentido assim, até o final vocês vão sofrer pela imposição de leis, de regras que tiram a liberdade de culto, a liberdade de comunidade que vocês poderiam ter. E que se houvesse aquela comunhão que tem nos Atos dos Apóstolos e que tem no Mateus lá de olhar os lírios do campo, nós estaríamos vivendo o comunismo, nós estaríamos vivendo uma comunidade, nós estaríamos vivendo juntos, unidos, todos preservando os bens uns para os outros, né? Então essa realidade é contrária a Roma. Roma não ia admitir isso, assim como os nossos políticos não vão admitir isso, porque daí eles perdem poder, assim como as pessoas que são mais abastadas, que têm mais dinheiro, que são bastante ricas, não iam dividir seu dinheiro com os outros, elas vão fazer caridade, porque a caridade é aquela coisa, né? Eu mantenho sempre a pessoa ao meu pé, mas não no nosso sentido de fazer a caridade de uma forma a ter empatia, a caridade de pessoas que querem sempre manter as outras sob seu domínio.